Assim, né? Eu tô pelo YouTube e do nada vem esse lançamento do Slenderman. Eu fico. Que porreta é essa, Slenderman? Que desgrama é essa, mano? Do nada isso aqui, o que. Ué. Que porreta é essa disso, mano? O que é Sonic Infested AU, mesmo? Tá bom, eu estou muito curioso pra ver o que é isso. Bom, aqui quem fala com vocês é Cal. Hoje estamos aqui em mais um react do The Slenderman. Um novo vídeo que sempre posto no sábado, na sexta, né? Então tô reagindo aqui na sexta. Não sei se eu vou postar isso aqui na sexta ou no sábado. Bom, se tiver saindo na sexta, foi na sexta. Se eu estiver assistindo isso aqui no sábado, foi no sábado. Então, vamos ver isso aqui. Eu espero que vocês gostem. E let's go, né? Ver essa bizarrice. Então, let's go. O que desgrama é isso, meu irmão? Morar. O que é Sonic Infested AU? Simbora. Você percebeu? Eu acho que tirou a barba, né? Porque Sonic. tá muito feio. Então, Mais uma vez, eu, The Slenderman, falando da franquia do Ouriço Azul aqui no tem canal. que ser, né? Tem que ser. Não tem muito como evitar. Sonic é, sem sombra de dúvidas, uma das franquias, se não a maior franquia, que se cria histórias de terror a seu respeito. E vocês do canal já devem estar familiarizados com algumas. Cara, é muito... Olha isso, mano. Olha o tanto de coisa. Sonic.exe, Sonic Game Infection, Team Sonic e entre outras são apenas alguns dos exemplos. Sonic no... Mas hoje eu tô aqui para falar de uma história que dessa vez não tem por foco o Sonic em específico, e sim o protagonista dela é o Shadow. Sim, a forma de vida suprema, rival barra amigo do Sonic. No caso, eu estou falando da Sonic Infested AU, criada por Fight Alright, uma AU ou universo alternativo criado por fã, que apesar de ter Infested no seu nome, não é exatamente uma AU de infecção como Sonic Game Infection que eu já falei no canal. Na real, essa AU parece Inclusive eu tenho que ver essa daí, né? ser muito mais uma história envolvendo o Shadow e o seu passado sombrio com o seu pai. No caso, o Black Doom, o Conquistador Intergaláctico. Inclusive eu vou ver esse e depois eu vou ver se tá aí, então. Onde até mesmo o Sonic de alguma forma acaba se envolvendo, levando a uma história cheia de mistérios e bastante sangue, para dizer o mínimo. Bem, eu não vou enrolar mais e vou logo contar essa história. Tenham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase chegando nos seus 50k de inscritos, e vamos entender Sonic Infested AU. Ah, né? A história começa especificamente no final de Sonic Adventure 2, ou seja, na batalha final de Sonic e o Shadow em suas super formas contra o BioLizard, onde vemos exatamente a mesma cena. Shadow, entre grandes e enormes aspas, se sacrificando, porque todos sabemos que ele não morre nesse jogo, e assim caindo do espaço até a atmosfera da Terra, enquanto Sonic, mesmo tentando, não consegue o agarrar. Nisso vemos Shadow mais uma vez relembrando seus momentos com a Maria Robotnik, mas no meio da queda, uma frase é ouvida na cabeça do Shadow: Yagar, Shore, Gu, Deta, Shore, Zone. E nisso, após cair do espaço e chegar até a Terra, vemos Shadow deitado, proferindo as mesmas palavras. Yagar, Shorgu, Deta, Shore. Nisso cortamos para anos no futuro pós esse acontecimento. Shadow e Rouge estão recebendo uma nova missão do comandante da GAN. E Rouge diz: Acho que deveríamos agradecer Sonic e Eggman pela última batalha. Aquele tremor deu a nós uma nova caverna para explorar. E com uma nova caverna, temos novas gemas para eu... Nós não iremos lhe decepcionar, general. Com isso, Shadow e Rouge partem em seu caminho até que Omega os interrompe dizendo: Shadow, Rouge, eu espero que vocês não se divirtam nessa missão sem mim. Nem um pouco. Eu espero que vocês fiquem muito entediados sem mim. Pelo visto, o Omega ficou com uma certa inveja dos seus dois amigos irem numa aventura sem ele. Mano, que é esse, mano? Com Não conheço. Shadow e Rouge se despedem do mesmo e vão até a tal caverna. E logo de cara, Shadow encontra alguns desenhos rupestres que pareciam de um grupo de humanos orando ou saudando a uma estranha criatura que não conseguimos identificar. E nisso,
Rouge e Shadow continuam sua exploração da caverna normalmente, até que eles encontram, acima da caverna, buracos. Mas não buracos comuns, buracos similares àqueles que são encontrados em colmeias de abelhas, algo que obviamente não era natural. Mas aí, explorando tal local, Shadow acaba caindo em um buraco e ele até tenta usar suas botas para tentar voar para fora, mas elas não estavam funcionando. Aí Nisso, você me quebra. Shadow bate a cabeça em uma rocha, fazendo um corte imenso e desmanhando o ouriço, enquanto Rouge tenta o chamar para ver se ele ainda estava vivo. E nesse lugar que o Shadow estava, podemos ver o seu sangue se espalhando em volta de múltiplos esqueletos humanos. Rouge, preocupada, logo voa para fora da caverna tentando contactar a Gun, porque dentro da caverna o sinal estava falhando, e espera que o Shadow fique bem a tempo de eles conseguirem chegar. E enquanto isso, Shadow se levanta, vendo sua cabeça ensanguentada pelo corte imenso feito na mesma. E assim, ele explora aquela bizarra área, onde não só ele encontra com bizarras pinturas simbolizando claramente o Black Doom e o seu exército lutando contra os humanos em conjunto de insetos enormes. Meu Deus. Como principalmente Shadow encontra uma espécie de inseto ou parasita similar a uma centopeia lá dentro, e que também era muito parecido com aquele inseto naquela pintura que eu mencionei antes. E Shadow, assim que olha para aquela coisa, um dos insetos ouve ou sente o cheiro de sangue do mesmo e se prepara para ir para cima. Shadow até tenta preparar um ataque de energia, mas a dor em sua cabeça o impede. E nisso, aqueles insetos começam a ir para aqueles muitos buracos e pior, um deles acaba entrando pelo pé do Shadow. Aquelas mesmas palavras que o Shadow ouviu em sua cabeça naquele momento são ouvidas de novo. E Shadow grita de agonia conforme escuta as mesmas palavras em sua cabeça. Aí fica difícil, né? Nisso, somos levados a uma sala de hospital. Shadow estava na cama e Rouge ao seu lado esperando. E quando Shadow acorda, Rouge obviamente fica muito feliz em ver seu amigo, quase chorando ao ver que ele estava bem. Shadow logo tenta sair de lá, mas Rouge adverte que o Shadow esteve praticamente 2 dias inteiros de cama e que não teria como o Shadow estar 100% bem naquele momento. Mas aí, Rouge percebe que o Shadow não se lembrava do que tinha acontecido, e Shadow começa a indagar a sua amiga do que exatamente aconteceu naquela caverna, e ele percebe que a Rouge estava escondendo algo dele, e ele realmente estava certo. Então Rouge, sabendo que não poderia esconder, explica ao Shadow. Quando nós o encontramos, você obviamente não estava bem. E havia algo com você. Algo grande e morto. E enquanto isso, você estava dormindo, falando em uma língua que eu nunca ouvi antes. Enquanto nós tentávamos te levar, vimos uma pintura. Uma pintura de Black Doom e seu exército, enfrentando aquela coisa que você matou. Várias delas. O Black Doom está morto. Não devemos nos preocupar com ele agora. E mesmo que de alguma forma ele ainda estivesse vivo, eu iria acabar com a vida patética dele de novo. E nisso, Rouge explica que mesmo durante no hospital, Shadow continuava a falar aquelas mesmas estranhas palavras. Shadow pergunta se Rouge tinha as anotado e ela realmente tinha. Então Rouge apenas diz: Igar, Sor, Gur, Beta, Sor. Nisso, Shadow se encontra num lugar florestal desconhecido, com uma de suas mãos ensanguentada. E ele nota que Rouge não estava por perto, gritando o nome da mesma. Mas aí, um barulho estranho é ouvido por Shadow, que pede para quem quer que fosse se mostrasse. Mas aí... E aí, Shadow? Há quanto tempo eu não te vejo, não é? Sonic aparece na frente do Shadow com seu corpo completamente coberto por sangue. Mas estranhamente, Sonic ainda mantinha sua personalidade normal,
como se nada estivesse acontecendo. Só quando ele se aproxima que ele percebe que seu corpo estava completamente coberto de sangue. E nisso, Sonic se desespera porque ele lembra que aparentemente antes disso ter acontecido, ele estava com Tails e ele parte para tentar encontrar seu amigo Raposa. Mas Shadow agarra ele e diz: Olhe só pra si mesmo! Você realmente acha que o Tails tá vivo? Ele é o Tails, calma. Ele tá bem, eu juro. Eu só preciso... O sangue dele tá cobrindo o seu corpo! Mas nesse momento, agentes da GAN cercam os dois ouriços e Shadow se rende, perguntando onde Rouge estivesse e o que quer que ele talvez tenha feito a ela. E nisso, Sonic e Shadow são levados prisioneiros pela GAN. Dentro do carro, Sonic e Shadow discutem, e Shadow explica. Tem algo de muito errado com a gente, Sonic. Rouge e Tails só foram vítimas do que seja lá que está acontecendo. Então não ouse lutar. Não ouse deixar mais alguém morrer pela sua arrogância. Para de dizer que eu matei o Tails! Eu não matei o Tails! E você não olha pra mim desse jeito. Eu não sou uma espécie de... Quando Sonic se olha no espelho, ele vê que era verdade. Ele estava coberto pelo sangue do seu melhor amigo. Inclusive, podemos ver alguns pelos amarelos do mesmo. Mas aí, de repente, do nada, Sonic começa a gritar e se contorcer de maneira bizarra. Mas logo em seguida, ele diz... Aí, Shadow! Há quanto tempo, não é? Onde é que eu tô, hein? Meio que o Sonic havia perdido a memória completamente. Assim como Beleza, agora ele tá com... perda de memória recente. aconteceu agora sim. antes. E apenas voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Encerrando, por enquanto, a história. Eu sei que infelizmente é muito pouco, mas é porque a história de Sonic Infested AU ainda está bem no seu começo de desenvolvimento. Afinal, é uma AU relativamente bem nova, por assim dizer. Mas o pouco que vimos já dá para tirar algumas informações. É provável que o que quer que esteja acontecendo com Shadow seja a causa do Black Doom. Para quem não sabe, o Black Doom é, indiretamente falando, o pai do Shadow. No caso, ele seria quem cedeu seu sangue para que o Dr. Gerald Robotnik conseguisse criar o Shadow como um organismo vivo. E provavelmente essas palavras que o Shadow constantemente diz são meio que uma forma de resposta a qualquer situação crítica que o Shadow esteja, tornando o Shadow agressivo e muito poderoso ao mesmo tempo, explicando do porquê da GAN estar atrás dele, porque ele provavelmente, no momento que a Rouge disse aquelas palavras, a atacou e provavelmente a matou também. E por isso ele conseguiu, mesmo machucado, matar aquela monstruosidade. E pelo que se dá a entender, aquela coisa que o Shadow viu já existia na Terra há séculos e foi talvez responsável por ter conseguido que o Black Doom não tivesse invadido a Terra anos atrás. Agora, o que exatamente essa criatura está fazendo, ou o que aquele fungo que entrou dentro do Shadow está fazendo com o mesmo, a gente não sabe. E principalmente, o que exatamente rolou com o Sonic, a gente tem mais dúvidas ainda. Afinal, sabemos que aparentemente sim, Sonic atacou e matou o Tails, mas por que exatamente a gente não sabe. Não tem como ser o mesmo motivo que o Shadow, afinal o Sonic não tem ligação nenhuma com Black Doom. Talvez tenha a possibilidade de ser graças àqueles fungos bizarros que também estão no corpo do Shadow, mas isso infelizmente a gente não sabe. Como eu falei, essa AU ainda está bem no seu começo, então ainda agora vamos ter sabe que o que vai esperar acontecer. muito até entender tudo. E eu definitivamente voltarei a falar dela, porque apesar de ela ser curta, ela é bastante interessante e bem instigante Interessante, em man, entender interessante. e continuar a aprender sobre a mesma. Além dessa história ter uma arte muito linda. Então Rapaz, vocês a arte desse aqui que ele tava mostrando, eu fiquei, caraca, que arte bonita dos gamos. Eu não tava falando, mas porra, eita, realmente, a arte é muito do bonita, lado da mano. tela que querem que eu continue a falar sobre essa história, já deixa o seu like, compartilha o vídeo para eu Sim. saber Só peço um negócio. Deixa eu estiver vendo isso aqui. Por favor, coloque aqui. Já que a gente vai fazer outra parte, coloque parte 1 e parte 2. Pelo amor de Deus. que vocês gostaram
e se inscrevam para não perder quando o próximo capítulo ser lançado. Enfim, eu acho que eu já falei o suficiente. Devo dizer, como sempre, um obrigado por terem assistido até aqui, obrigado a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o Deislandman e tenha uma boa noite. Até mais. Coloque parte 1 desse. Ouça minha voz. Ouça minha voz. Do além. Coloque parte 1 nessa caceta, no título. E na próxima você coloque parte 2. É só isso que eu peço. Humildemente. Só isso que eu peço. O criador foi o... Faggot When Night. Eita que nome difícil da garota. Faggot Wow. Rigate. Nossa, que nome difícil da desgrama, mano. Eita, voz da pera. Way Price fez a voz do Shadow. Bombi Dub fez a voz da Rouge. Laize fez a voz do Ômega. Sério Neptunes Prime, voz do Sonic, mano. Tá aí, baita produção, mano. Baita vídeo, gostei dele. Tem aquele de Infested que ele fez, que eu realmente vi isso aí, eu realmente tenho que ver isso aí, porque eu tô atrasado nele, né? Eu vi 3 dele e tô atrasado nele pra caceta, então será que tem alguma coisa pra cá, mano? No próximo vídeo? Na Bedrones? Isso aqui parece na Bedrones. Assim, me parece na Bedrones. O rosto, na maioria. Me parece na Bedrones, mas posso estar errado, né? Posso estar errado, beleza. Mas tá aí. Deixa eu comentar o que vocês acharam aí dessa história aí que o Deislandman trouxe. Se inscrevam no canal do Deislandman, curtam aqui o vídeo do Deislandman. Eu tô vendo aqui literalmente, não sei quantos minutos foi isso aqui nasceu. Deixa eu colocar bem menos aí, mostrar menos. Vou mostrar menos, 46 minutos atrás que foi lançado. Então tô dando pra vocês muito rápido. Então é isso, por aqui. E nos vemos na próxima. Falou, família!